Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. A partir de ontem, nós entramos nesse tempo tão belo dentro da igreja, que faz parte do ano litúrgico, que é o Advento, que é um tempo onde nós nos preparamos, como na oração da coleta hoje disse, que nós nos preparamos vigilantes na oração, esperando o Senhor. Essa forma de preparação, ela se dá de duas formas. Essas duas primeiras semanas desse tempo do Advento, nós estaremos nessa expectativa do Senhor, que disse que virá a qualquer momento. Ele virá na sua glória com os seus anjos e virá para recolher, para levar para o céu aqueles que foram fiéis a Ele, como nós vimos ontem no Evangelho, né? Numa casa, onde teria duas pessoas, uma vai com ele e a outra não irá. Uma será fiel e pela sua fidelidade irá com ele e a outra não. E da terceira semana em diante, aí nós vamos nos preparar para relembrar a primeira vinda dele. Aí vocês vão ver que vai começar a entrar as grandes personalidades, né? Que teve toda essa preparação, João Batista, Nossa Senhora, até nós comemorarmos o Natal. Só que hoje no Evangelho, já na segunda-feira dessa primeira semana do Advento, se começa com essa passagem desse oficial romano que tinha um servo que estava com paralisia, e ele vai diante de Jesus para que Jesus possa curar esse servo dele. E vocês notem que quando Jesus diz eu vou, aí ele diz: olha, Senhor, o Senhor não é digno, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Veja que aqui a igreja, ela começa a colocar para nós uma das outras formas de presença e de vinda de Jesus na nossa vida, né? Vocês observam que ao falar isso aqui, olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Qualquer católico
pelo menos os que participam e são fiéis, a Santa Missa já associa ao momento em que se vai, que antecede o momento da comunhão. Não tem como não associar, porque todos os dias na missa, que é celebrada, quando o sacerdote ergue Jesus, está presente na Eucaristia, é isso que é dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha vida, em minha casa, em minha alma, no meu coração, mas se o Senhor disser apenas uma palavra, eu serei salvo. Olha, eu não sou digno. Esse oficial romano, que tinha visto Jesus curando muitas pessoas, e fazendo milagres, não somente curas, mas grandes milagres. Ele que era um oficial romano, olha, um oficial romano nós precisamos entender, ele não adorava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele adorava os deuses do panteão, as várias divindades que os romanos tinham. Era lá que ele se prostrava, era diante de Júpiter. Era para Júpiter que ele oferecia incenso. Ele era um oficial que provavelmente em muitas situações deve ter matado muitas pessoas, até inocentes. Por ser um oficial, mandou matar. Vivia da orgia. Lembre-se ontem da carta de São Paulo aos Efésios, né, que ele falava a respeito das orgias, se não me engano foi Romanos, que era preciso largar todas essas coisas, porque o Senhor está vindo. Então esse homem, por uma graça de Deus, por uma abertura de coração, ele vê em Jesus provavelmente esse Deus, um outro Deus, um Deus diferente, e ele já fala: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre lá na minha casa, mas se o Senhor disser apenas uma palavra, olha, se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será salvo. O pecado de Adão e Eva nos levou a uma separação de Deus muito grande. Lá no livro do Gênesis nós vemos que Deus passeava no paraíso. Quando Adão e Eva desobedecem, houve uma cisão, houve uma separação do homem para com Deus. E agora Deus faz toda uma preparação para que haja a reconciliação novamente. Eu não sou digno. Nós, depois que nós herdamos o pecado original, aconteceu justamente isso. Perdemos a dignidade de Deus estar conosco. Perdemos a dignidade de Deus entrar na nossa casa. Perdemos a dignidade de Deus entrar na nossa alma. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, eu serei salvo, nós seremos salvos. Em que momento foi que aconteceu isso, meus irmãos? Que houve essa reconciliação ao ponto de, através de uma só palavra, a reconciliação acontecesse. Então vamos lá para o Calvário, na hora que Jesus está crucificado, ali já sem forças, depois de 3 horas já ali na cruz, aí Jesus diz: Pai, olha a palavra, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ali São João depois vai dizer que Jesus entregou o seu Espírito. É claro que os evangelistas não narraram isso, né? Mas quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, lá no céu o Pai diz: eu
perdoo. Pela morte do meu filho, pela redenção do meu filho, eu perdoo. Pelo sacrifício do meu filho, eu perdoo. E agora o homem que era indigno de receber Deus, era indigno de entrar no céu, agora se tornou digno. E como Jesus ele quer habitar na nossa alma através da Eucaristia, é necessário que todos os dias nós digamos isso: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha alma, na minha casa. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, eu serei salvo e o Senhor poderá entrar. Agora aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito bonita. Nós estamos falando do sacramento da Eucaristia, da renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Mas para que Jesus possa se tornar digno para entrar em nós, porque nós não somos dignos de recebê-lo, é preciso que nós recebamos um outro sacramento. E é lá no outro sacramento que nós vamos ouvir isso, que é o sacramento da penitência ou da reconciliação. Para que você e eu nos tornemos dignos de receber Jesus na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa, é preciso que nós passemos pelo outro sacramento, porque é lá que nós vamos ouvir, pela boca do sacerdote, que é Jesus que está ali, aquela palavra: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão que você está pedindo e a paz. E eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele momento, porque aquela pessoa foi lá no confessionário diante do sacerdote, ela que não era digna de receber o Senhor por causa dos pecados que carregava. Naquele momento em que o padre dá a absolvição, que lembra Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes. A partir daquele momento a pessoa se torna digna, preparada, reconciliada para receber Deus. E se Ele vier, ir para a glória. Se não vai, não tem como. Por isso que aquele que não recebe o sacramento do perdão, lá no confessionário, ele não pode receber a Eucaristia, porque a alma dele está suja, imunda. Deus não pode entrar numa alma aonde a pessoa não se confessa. Imagina, né, aquela mulher que era indigna, porque ela usa o DIU. Porque a mulher que usa o DIU não pode receber a Eucaristia, porque o DIU é abortivo. Ela não pode. Aí ela se arrepende. E ela vai lá no confessionário e diz: Jesus, eu estou arrependida por usar o DIU. E não quero mais usar. E vou retirar, ou até já retirei. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Agora você vai estar em paz. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela mulher que era indigna de receber, ela se torna digna, porque se arrependeu do mal. Aqui eu dei apenas um exemplo
Para você ver que, se não for assim, não tem como Deus habitar em nossa alma. Porque aquele que não vai lá para receber o sacramento e ele recebe a Eucaristia, isso se torna um sacrilégio. É interessante, né? Deus poderia, nesse momento que o sacerdote vai dar, e a pessoa, ela está indigna, porque ela está em estado de pecado mortal, e ela fosse receber, era para a Eucaristia sair da mão, mas veja como Deus, Ele se submete até entrar numa alma em estado de pecado mortal. Só que ali se comete um sacrilégio. O que é o sacrilégio? É receber Jesus em estado de pecado mortal, porque não se pode. É sacrilégio. Aí acontece aquilo que São Paulo vai dizer: aquele que come do corpo do Senhor, da carne do Senhor, e bebe do seu sangue indignamente, toma a sua própria condenação. A pessoa em estado de graça, depois da confissão, ela recebe Jesus, ela recebe a salvação. A salvação que vem em Jesus, na Eucaristia ali naquele momento. Se ela recebe em estado de pecado mortal, ela não recebe a salvação, ela recebe a condenação. Que nesse tempo de advento que nós começamos ontem, e já na segunda-feira Deus abre o livro da vida da nossa salvação, dizendo que aqui está uma forma de Jesus vir na nossa vida, que é através da Eucaristia. Que nesse tempo, meus irmãos, nós nos preparemos bem e não vamos cometer sacrilégios. Tem muita gente recebendo Jesus sem poder receber. Elas tomam a decisão delas, elas dizem que está tudo bem, elas dizem que elas estão em paz, elas dizem que ela não é digna, porque Jesus só pode vir, Ele vem para os indignos, para os pecadores, e aí vai cometendo sacrilégios em cima de sacrilégios. Sacrilégios em cima de sacrilégios. E outro sacrilégio, e mais um sacrilégio. E já vem a fila daqueles que cometem sacrilégio. E vão recebendo Jesus dessa forma, sem poder receber, porque é preciso estar em graça, e vão recebendo em estado de desgraça, até o dia em que por definitivo sairá desse mundo ao encontro dele, e aí vai ouvir aquela palavra, né? Ide para o fogo eterno. Porque você não se reconciliou comigo, você permaneceu naquele pecado gravíssimo, você permaneceu nele, e você sabia, você ouviu os meus ministros dizendo que não podia, e você foi e recebeu indignamente. Ide para o fogo eterno. Que Deus nos ajude e nos prepare bem para recebermos o Senhor, embora nós não sejamos dignos, mas que recebamos Ele, porque Ele se tornou digno na nossa vida, mas é preciso que da nossa parte haja apenas esse ato. Eu me arrependo, Senhor, de ter cometido esse pecado e não quero cometer mais. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí, quando a pessoa vai recebendo, ela vai encontrando força para não pecar mais. Que a Virgem Maria, que nesse tempo se encontra grávida e faltando
faltando mais ou menos um mês para Jesus nascer, que ela nos auxilie, que ela interceda por nós, para que nós entremos nesse caminho de santidade, aguardando o Senhor que vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.